tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira terça-feira nessa proposta nova, falando sobre encontros. E eu fiquei pensando, eu não posso abrir essa primeira terça de encontros sem compartilhar com essas mulheres como que o Senhor me encontrou, né? Ou como que foi o meu encontro com Ele. Ele tem um encontro marcado com cada uma de nós. Algumas ele já encontrou, né? Outras ainda estão resistindo. E eu vou contar para vocês como foi o meu encontro com o Senhor. Bom, eu era uma pessoa que estava sempre muito ocupada. E eu me ocupava de muitas coisas, muitas mesmo. Então eu trabalhava, eu tinha 2 empregos, eu já tinha 2 filhos, eu fazia um mestrado como aluna especial, como aluna ouvinte, e cuidava da casa, cuidava das crianças. E você sabe que eu corria demais com tudo que eu tinha que fazer, né? De manhã eu trabalhava de casa já, mesmo antes da pandemia eu já fazia um home office aí. E daí eu fazia almoço, fazia tarefa com as crianças, levava eles para a escola. À tarde eu ia trabalhar presencialmente, voltava, pegava minhas crianças, dava banho, dava janta, deixava eles em casa e ia para a faculdade à noite, que eu era coordenadora do curso de Educação Física na faculdade de Educação Física lá da minha cidade. E eu voltava para casa 11 horas da noite. Então, minha vida era muito corrida. E sabe que eu tinha uma sensação, assim, à noite, quando eu deitava, assim, a cabeça no travesseiro, eu tinha uma sensação, assim, nossa, cumpri tudo que eu tinha para fazer no dia de hoje. Nossa, como eu sou forte, nossa, como eu dou conta. Nossa, tô no caminho, né? Tô fazendo tudo certo, tô dando conta de tudo, minha cabeça é boa, eu resolvo as coisas, tá tudo sob controle. Eu tinha essa sensação à noite, quando eu deitava para dormir, de que tinha dado tudo certo, graças a mim. Nossa, Fernanda, mas você já não era cristã? Era sim. Já era cristã. Fora tudo isso, tinha vários ministérios na igreja, tinha reunião de mulheres, que eu organizava junto com mais 2 amigas, mais 2 Fernandas, amigas minhas. Reunião de mulheres, a gente organizava, pequeno grupo na minha casa, uma vida muito ativa, profissionalmente falando, dentro da igreja também, na área de ministérios, né? Então, sempre correndo muito, sempre socorrendo as pessoas, sempre dando conta da minha casa e de tudo mais. E olha, eu não enxergava o quanto eu achava que eu controlava tudo. Que as coisas davam certo porque eu fazia tudo muito bem feito e porque eu era muito boa no trabalho, em casa e tudo mais. Eu dava conta das coisas. E sabe, um dia a gente se mudou, a gente foi morar em outro país. Então eu larguei meus empregos, abandonei o mestrado como um aluno especial que eu fazia e nos mudamos, né? E eu passei um ano cuidando das crianças, cuidando da casa de uma maneira mais leve, né? Sem trabalhar fora, sem muita correria. E nesse um ano, gente, o que mais eu tinha era tempo para orar, para falar com Deus. Eu não trabalhava mais fora, né? Eu só trabalhava dentro. E uma vez orando, eu falei para o Senhor assim: Deus, me muda de dentro para fora. Tem arestas aqui no meu coração que eu acho que o Senhor precisa mexer.
dá uma mexida aqui então em mim. Vê coisas em mim que te desagradam e muda a minha vida. Faz algo novo aqui, faz algo diferente aqui. E, obviamente, que essa oração, ela não saiu de mim, porque é o próprio Senhor que gera em nós, né? Tanto o querer quanto o efetuar. Vem dele, é ele que gera em nós até o desejo de orar, o desejo de fazer, tudo vem dele, nada vem de nós. E quando, passado aquele ano, quando nós voltamos aqui para o Brasil, logo que a gente chegou, mas logo mesmo, de imediato, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a ter taquicardia, tonturas. Eu ficava em pânico. Por várias vezes eu tive esse tipo de crise. Meu coração disparava, minha boca secava, minha respiração ficava ofegante, eu ficava assim apavorada. E eu sempre pensava assim, eu vou morrer. Alguma coisa está acontecendo comigo e eu vou morrer. E meu pai, ele tinha infartado, né? Ele ficou 17 dias em coma e depois ele faleceu. Então, todas as vezes que eu tinha esse tipo de coisa, eu pensava assim, eu vou morrer igual meu pai. Alguma coisa está acontecendo comigo, eu tô morrendo. E eu ia várias vezes pro hospital. Eu ia pro hospital, eu fazia os exames e eles me mandavam embora, eu não tinha nada. Eu lembro uma vez que eu passei mal dentro do shopping e eu fui socorrida dentro de uma loja pelos bombeiros. E foi muito assustador tudo aquilo pra mim, sabe? Repetidas vezes. E eu comecei a correr atrás de médico porque eu queria um diagnóstico. Eu ficava desesperada, eu precisava de um diagnóstico. Eu queria que alguém me falasse, olha, você tem isso aqui, porque eu queria tratar e resolver o meu problema. Afinal de contas, eu sempre tive o controle de tudo. Eu sempre consegui controlar tudo. Só que agora eu não conseguia. Eu não conseguia, ao menos, que um médico me desse um diagnóstico. Nem isso eu conseguia controlar mais. E eu ficava em desespero. Eu chorava, eu ficava apavorada. E uma vez, duas amigas minhas lá de Itajubá, Maria Paula e Luana, elas falaram pra mim assim, Fê, você precisa ir no psiquiatra. Você não tem nada físico, seu problema é emocional? Eu não queria aceitar isso, gente. Eu não queria ir no psiquiatra, eu não queria aceitar isso, eu queria um diagnóstico físico ali e eu queria resolver, né? E elas marcaram pra mim o médico e eu fui nesse médico e ele falou, olha, você tá tendo crises de ansiedade muito fortes e elas estão culminando com um ataque de pânico. Você não pode continuar assim, você precisa ser medicada, você precisa fazer terapia. É um processo agora que você precisa encarar. E é muito difícil, gente, você encarar uma medicação. Eu tinha medo de morrer. O meu pânico gerava em mim um medo da morte. Eu achava que eu estava morrendo. E aí eu pensava, eu não quero tomar remédio, esse remédio vai me fazer mal, esse remédio vai me fazer sentir que eu vou morrer. Eram muitas sensações estranhas que eu tinha. Mas eu comecei a tomar a medicação. E eu comecei a fazer terapia. E comecei a ler a palavra todos os dias, porque eu não tinha uma leitura diária de Bíblia. Não tinha. Eu me alimentava muito pouco da Bíblia. Eu orava também muito menos do que eu oro hoje. Hoje eu entendo, gente, que o relacionamento com Deus, o encontro com Deus, ele é diário. Ele precisa ser diário. Você não precisa comer pra você ficar de pé, pra você continuar vivo. O que acontece se você parar de comer? O que acontece se você ficar um mês sem comer? Seu físico ele começa a morrer, ele vai entrar em choque, você vai à míngua, você vai morrer. Por que a gente acha que com as coisas de Deus, que com o nosso espírito é diferente? Não é diferente.
É a mesma coisa, sabe? Se você não se alimentar da Bíblia, se você não orar, não tiver seu encontro diário ali com Deus, você vai morrer espiritualmente. Não tenha dúvidas. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava morrendo e eu não estava percebendo. Mas era aqui dentro, ó. Era aqui dentro, algo estava morrendo aqui. Eu estava cada vez mais distante de Deus, mas eu não via. Porque eu continuava muito ativa com os ministérios, com as coisas da igreja. E sabe de uma coisa, gente? A religiosidade, ela separa a gente de Deus. Ela separa a gente de Deus. Então, não se iluda achando que porque você faz muitas coisas para Deus, você está se relacionando com Ele de forma direta. Não! Lembra de Marta? Lembra de Maria? Maria estava ali, ó, envolta em muitos afazeres. Marta, perdão, estava ali correndo, envolta em muitos afazeres. Maria sentou-se aos pés de Jesus para receber. E é isso que o Senhor espera de nós. Só que esse sentar-se aos pés de Jesus para receber é algo que tem que ser diário. Esse é um encontro que o Senhor marca com você todos os dias. Todos os dias Ele quer você ali, aos pés dEle, lendo a palavra de Deus, falando com Ele em oração. Você fala com Ele quando você ora. Ele fala com você através da Bíblia, quando você lê. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Isso é um privilégio muito grande e a gente desperdiça isso demais. A gente desperdiça isso demais. Eu não passava tempo com Deus suficiente, eu não gastava tempo suficiente com Ele. E aí, de repente, você encontra pessoas que precisam de ajuda, que precisam de uma palavra amiga, que precisam de uma oração. Se você não gasta tempo aos pés do Senhor, quando você vai orientar alguém, discipular alguém, aconselhar alguém, você vai derramar o que sobre essa pessoa? Você não sugou de Deus ali, você não leu a palavra, você vai derramar de você mesmo sobre ela. Isso é horrível. Não é para isso que a gente está aqui. E sabe, eu comecei a tomar medicação, eu comecei a fazer terapia e principalmente eu não levantava mais da cama sem buscar o Senhor. Sem buscar a presença do Senhor em oração, sem ouvir a resposta dele através da Bíblia para minha vida. E o Senhor começou a falar comigo de maneira grandiosa, grandiosa. Eu comecei a andar com Ele de uma maneira muito diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Eu comecei a ter encontros diários com Ele. Eu não tenho um encontro sobrenatural para te contar. Tal dia o Senhor apareceu no meu quarto. Não! Eu fui tendo encontros diários com o Senhor e Ele falava comigo todos os dias, através da Tua palavra. Às vezes Ele falava também no meu coração, às vezes Ele soprava no meu ouvido. Comecei a ter relacionamento com esse Deus, sabe? E a minha vida começou a mudar de uma maneira fantástica. Comecei a ter... ouvir a voz dele me direcionando de maneira muito clara. E um dia o Senhor falou comigo através de uma pessoa, de uma amiga muito querida que me ajudava, que me aconselhava também. E eu descobri que tinha 2 problemas através do pânico e das crises de ansiedade que eu estava tendo. Essa amiga se chama Lia. E ela me falou assim: Fernanda, o berço do seu pânico, a raiz aí do seu pânico é o controle. Imagina se eu tentava controlar tudo, né, gente? Eu tentava.
Eu tentava controlar tudo. E eu descobri isso através da Lia também. Ela falou, ó, isso aí não dá certo, não vai dar certo, né? É isso aí que tá te gerando pânico. Você não pode controlar as coisas. Gente, isso aí eu aprendi lá atrás. Nós não podemos controlar nada. Nós não temos o controle de nada, nada. Na Bíblia fala que é a vossa vida. Né? Quando a gente teima em querer fazer planos, em querer dar conta das coisas de uma maneira prepotente, arrogante aqui dentro, que é a vossa vida. Nós somos como neblina, que hoje está aqui, ó, e logo se dissipa, logo some. A gente não pode controlar nada. Como a tia Beth disse aí na nossa conferência da família, as variáveis que surgem, nada disso está no nosso controle. Está tudo no controle de Deus, é Ele quem controla a nossa vida. Tudo está nas mãos dele e não nas nossas. E sabe o que acontece? Quando você tenta controlar tudo, você cai em crise de ansiedade forte, como aqui eu caí. Porque a gente não consegue. Isso gera ansiedade. No meu caso, gerava pânico também. Eu comecei a entregar isso nas mãos do Senhor e pedir, Senhor, me perdoa. Primeiro passo, arrependimento, né? Você reconhece aquilo e você se arrepende. Me perdoa, Senhor, por querer controlar tudo. Por me fazer maior que o Senhor. Eu me sentia muitas vezes maior que Deus. Eu tinha um controle absoluto da minha vida. Tinha nada. O Senhor me jogou numa cama. Eu passei dias ali que eu não saía do quarto, que eu só chorava, eu definhava, porque eu estava calando ali o meu pecado, a minha arrogância, a minha soberba, o meu orgulho de querer, de achar que eu controlava alguma coisa. O Senhor me jogou numa cama, me fez enxergar que eu era pó. Outra coisa que a Lia me mostrou ali, era um outro berço do meu pânico, das minhas crises, a rejeição. Eu me sentia tão rejeitada na infância que eu fui desenvolvendo aí mecanismos de defesa para essa rejeição. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar agradar demais as pessoas, para que elas me amassem e para que dessa forma eu me sentisse aceita. Eu nunca mais sofreria com a rejeição. Outra mentira doida, gente. Outra mentira doida. Você não precisa disso. Aquele que mais importa, que te formou, que te criou, é quem te ama. Mais do que tudo, que deu a vida dele por você, Jesus. Jesus. E nessa ânsia de precisar agradar, para não ser rejeitada nunca mais, eu fazia tudo por todo mundo. Não é uma palavra que não existia no meu vocabulário. Só que o não precisa existir no nosso vocabulário. Ele precisa existir. Ah, você está totalmente curada? Não, gente, não. Isso é uma coisa que eu peço a Deus todos os dias. Senhor, me ajuda. Eu não tenho controle de nada. Me ajuda a falar não todas as vezes que necessário. Isso aí, gente, é todo dia. É o relacionamento diário com Deus. Todos os dias eu peço a Deus para me ajudar. E o Senhor foi mudando a minha vida. Ele foi mudando a minha trajetória. Eu me arrependi, né, das coisas que eu fazia e que desagradavam a Ele. Tentar ter o controle, tentar agradar todo mundo. Gente, isso aí é loucura que o inimigo coloca no seu coração, que ele sopra no seu ouvido. Na verdade, ele coloca isso na gente, nós somos tentados segundo as próprias cobiças do nosso coração, né? Então, o nosso inimigo, gente, ele nos conhece.
Ele sabe os nossos pontos fracos, Ele sabe como entrar na nossa mente. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa orar. Todos os dias a gente precisa vigiar e orar. Todos os dias. E o Senhor foi me livrando de tudo isso aí. Ele foi me livrando, Ele foi me tirando. Eu ainda tomo medicação. Eu já me livrei de alguns medicamentos tarja preta. Hoje eu tomo alguns mais leves. Estou em processo de desmamar. Às vezes não dá, eu volto. Falo para a médica, tô tendo uns trem aqui. Daí ela fala, não, vamos voltar à dose. E é isso, gente, sabe? O meu encontro com Jesus, ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário. É todos os dias aos pés da cruz. Lançando sobre ele toda a minha ansiedade. Porque é ele quem cuida de mim. É ele quem cuida da minha família. É ele quem cuida do Roberto. É ele quem cuida do Heron. É ele quem cuida da Maria Clara. Eu não posso controlar nada. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Por que é que a gente insiste em querer fazer as coisas sem Ele? Vai gerar ansiedade. Não vai dar certo. Então eu quero deixar aqui para você hoje. Me desculpe, eu me estendi no tempo, mas eu não podia abrir essa terça de encontros sem esse encontro redentor que eu tive com o Senhor. Aos pés da cruz, enxergando o meu pecado, deixando sobre ele o meu pecado, me arrependendo, e ele se inclinou para mim, ele inclinou os olhos para mim e ele me livrou de todos esses probleminhas. Hoje eu consigo ir adiante, resolver todas as coisas que eu preciso resolver durante o meu dia a dia, dar conta do meu dia, porque eu sou forte nele. E hoje eu entendo que quanto mais fraca eu estou, mais forte eu consigo ser no Senhor. Porque eu me prostro diante dele, ele vem, ele me resgata. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você lance sobre ele a sua ansiedade. Que você peça a ele que venha ao seu encontro. Que venha ter um encontro redentor com você. E não tenha dúvida, ele virá. Ele virá. Ele não despreza um coração contrito. Ele não despreza uma oração verdadeira. Ele não despreza um clamor sincero aos pés dele. Se coloque nessa posição, o Senhor virá ao seu encontro, tá bom? Um grande beijo para você.